Vamos falar agora da busca pelo corpo perfeito, que faz parte da história da humanidade, né? Um ideal, é verdade, que mudou muito ao longo de todos esses anos. E uma exposição em Paris mostra toda a mecânica que agia por baixo dos panos para moldar a silhueta de homens e mulheres. Olha, Paulo, já teve uma época que andar na moda era muito difícil, né? Era sufocante, digamos assim. Boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Pois é, todo mundo quer e sempre quis ter um corpo perfeito, né? Hoje em dia, o exercício físico, as dietas e a cirurgia plástica são os métodos mais comuns, mas nem sempre foi assim. Para conseguir uma silhueta, uma cinturinha de vespa, um busto volumoso ou aquele torso de atleta, muitos artifícios já foram usados ao longo da história. Cuidadosamente escondidos nas chamadas roupas de baixo, o objetivo desses estratagemas era modelar o corpo de acordo com os critérios estéticos de cada época, é claro. Para contar essa história, o Museu das Artes Decorativas de Paris apresenta até 24 de novembro uma exposição chamada A Mecânica das Roupas de Baixo, uma história indiscreta da silhueta. São mais de 200 silhuetas que repassam a cronologia desses mecanismos, muitas vezes insólitos, isso do século XIV até os dias de hoje. Modelos experimentais de estilistas contemporâneos, como a Vivienne Westwood, o Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler, também fazem parte da exposição. No universo masculino, a gente descobre, por exemplo, que no século XIV, os homens usavam uma espécie de armadura interna para aumentar o volume do peito. Já no Renascimento, as braguilhas tinham que ter um volume muito proeminente, quase indecentes para os parâmetros de hoje. Mas recentemente, em 2007, uma marca australiana lançou uma sunga com enchimento que projeta o sexo masculino para frente. Procedimentos desse tipo já foram usados nos anos 40 por outras marcas, como a americana Scandal Race ou a francesa Kanguru. As mulheres, como todo mundo sabe, são imbatíveis em matéria de estratégias de beleza. E os artifícios femininos apresentados na exposição são muitos. No século XVIII, por exemplo, as mulheres tinham que ter uma cintura muito fina, o busto alto e os quadris larguíssimos. Para isso, elas usavam estruturas feitas com fitas e pedaços de metal, chamadas panier, em português, cestos. No início do século XIX, os espartilhos apertadíssimos vinham acompanhados das crinolinas, aquelas estruturas feitas com crina de cavalo que deixavam as saias com uma forma de sino. No final do século, essa forma arredondada tinha que ser usada na parte posterior das saias. Devia ser difícil sentar naquela época. Bom, muitos desses mecanismos são apresentados em movimento. E para quem quiser saber exatamente como era usar essas verdadeiras armaduras, a exposição propõe um percurso onde o visitante pode experimentar réplicas desses mecanismos. Maria. Né? Eu não consigo usar porque eu não respiro, só se estiver numa festa que eu queria fingir que eu estou incrível. Mas é impressionante, você perde 12 quilos. Você põe o espartilho, não sei para onde vai, ou deve explodir aqui para baixo, para o quadril, né? Mas é uma coisa, eu quero ver, às vezes eu quero só sair de parangolé, sabe? Já que você gosta de seca, parangolé. Sai, põe um parangolé enorme, tapa tudo, é a versão burca festiva.